Olá pessoal, eu queria trazer aqui algumas informações importantes. Uma delas é sobre as pás, sabe? A pá de você colocar pizza no forno e a pá de você fornear. Existem no mercado as pás, né? Italianas e tantas outras pás. O que é importante frisar é que para o uso seu, na sua casa e tal, é legal você ter aquela pá de madeira, você pode usar para colocar a pizza dentro do forno. Porém, se você pretende começar um trabalho, né, que seja delivery, um trabalho em pizzaria, não é proibido o uso da madeira, tá? Então você tem que comprar uma pá de inox ou de alumínio, porque o uso da madeira é proibido, tá? O que também é proibido no uso de uma cozinha, por exemplo. No ambiente da cozinha é proibido o uso da cozinha industrial, no caso, de restaurantes, essas coisas assim, é proibido o uso, a presença física do GLP, do P13. Então é importante que você, se for alugar um local para fazer uma cozinha, que você tenha um abrigo do lado de fora da sua cozinha industrial para você abrigar o P13, porque é proibido estar no mesmo local. Outra coisa que é proibida em muitos lugares, né, é que se na tua região passa o gás natural, é proibido o uso do GLP também. Obrigatoriamente, né, você tem que usar o gás encanado, né? Então, dependendo do forno que você tem, ele não vai funcionar, porque alguns fornos só funcionam em alta pressão e o gás natural ele é disponibilizado, né, em baixa pressão. Então são coisas que você tem que notar. Eu quero começar um delivery, então você sabe que você tem que comprar uma pá de alumínio, de inox, lá você não vai poder usar aquela pá de madeira. Por que não pode usar? Existe uma legislação e as pessoas podem te multar. Não pode usar o P13 lá no ambiente da cozinha. Não pode usar. Não adianta você colocar uma caixa de madeira cobrindo, porque se o cara for fiscalizar, ele vai tirar a caixa de madeira e vai ver que está lá, né? Então não pode o uso, né? O uso do GLP do 13 kg no ambiente da cozinha, não pode a pá de madeira, né? Em locais que existe, né, a instalação do gás natural, tem que ser usado o gás natural. Então essas coisas você tem que procurar as legislações na sua cidade, local que você pretende abrir alguma coisa, para você não ter esse problema. Também, pessoal, também não pode ser usado o GLP em apartamentos, a menos que seja aquele GLP instalado, né, que venha por tubulação. Não pode usar também no uso do gás 13 kg, 7 kg, 2 kg, que seja, é proibido. Então é importante você saber dessas coisas, porque você também pode ser multado. Apesar que tem algumas pessoas que falam e fazem escondido e levam e tal, algumas pessoas sugerem isso, a gente nunca sugere isso, a gente sugere que você faça uso daquilo que é norma, daquilo que é certo, tá ok? Em apartamentos, mesmo que você faça, se for fazer, você saiba que isso é proibido, né? Nós nunca incentivamos ninguém a fazer coisas, a ter procedimentos proibidos. Então procure sempre ver a legislação do local para que de repente você não seja pego de surpresa, seja denunciado por fiscalização, por coisas desse tipo. Eu sempre costumo dizer e avisar o pessoal, quando você for fazer alguma coisa com o forno, seja qual for, faça no lugar arejado, porque existe aquela queima, a queima do gás tal. Se a queima não é perfeita do gás, resulta em outros gases. E esses gases eles podem ser prejudicial à saúde, né? Então sempre ao usar o forno, mesmo que seja na sua casa, apartamento, use ele no lugar arejado para não correr risco, a pessoa não passar mal, ter problema de pressão, de dor de cabeça, essas coisas, por causa de um resultante de combustão que não foi bom, tá? Outra coisa, eu falei num vídeo anterior que fiz sobre você calcular é, a quantidade de gás que existe no seu botijão. É importante que você faça, né, um, uma planilha e você tenha em mente algumas coisinhas, né, importantes. Quanto, quantas pizzas você faz numa hora do botijão, né, uma hora de botijão de forno ligado? Você tem que calcular quantas pizzas você faz e quantas pizzas você faz com determinada quantidade de gás, né? Tem que calcular quanto de gás você gasta por hora, certo? E
E se você vai trabalhar, você procura fazer lá um gráfico, em quanto tempo você trabalha em chama baixa e em chama alta. Todas essas coisas vão servir como parâmetro para você levantar o seu custo. Estou falando isso agora para pessoas que queiram fazer delivery, queiram vender para fora. Para você determinar, a coisa mais difícil de você determinar é o custo e como você pode trabalhar com gás, né? Para você não ter surpresas. E para procurar também procurar trabalhar no forno de forma que ele seja econômico, você não gaste gás demais, né? O uso da porta, né? Você vai fazer pizza, você coloca a porta lá e baixa o fogo. Quando você for fazer pizza num forno, por exemplo, os nossos fornos, é importante que ao fazer a pizza você baixe um pouco o forno para que não venha queimar a parte de cima da pizza e a parte de baixo não esteja assada. São procedimentos que você vai percebendo no dia a dia que vão te ajudar, primeiro, a ter um bom produto, e segundo, você ter economia, né? E terceiro, você não ser pego de repente no evento que você for fazer. Muita gente tem feito eventos. Inclusive, gente, é bom saber que alguns fornos, eu por exemplo tenho um forno que eu chamo de mini, que ele é para um uso seu, é para uso na sua casa, né? Ele não é específico, ele não é recomendado para fazer delivery. Existe forno que tem outras propriedades, né? Que tem mais isolamento, que tem outros atributos que são para fazer delivery. Às vezes as pessoas pegam fornos bem simples, né? No caso desse mini, do quentucho, de forno assim, que são para um uso mais exclusivo e específico em casa e querem fazer delivery, não tem o mesmo, tem uma experiência ruim porque eles demoram mais, né? Eles não vão ter aquela produtividade que você espera deles, que talvez ele tenha pouco isolamento, perca mais calor, enfim, tenha dificuldade em fornear. Então existem fornos que são para o seu uso na sua casa, e existem fornos que você vai aplicar em delivery. Você tem que ter muito cuidado na escolha do produto que você vai comprar para que você tenha uma experiência ruim. Você acaba às vezes culpando o forno porque você comprou o forno errado. Você deveria comprar um forno que te atendesse num delivery, você comprou um forno para tua casa e quis transformá-lo num delivery e você teve uma má experiência. É por essas razões que existem fornos específicos para uma atividade e fornos específicos para outra atividade. Se você tem a intenção de fazer um delivery, já compra um forno que ele atenda a sua capacidade de produção e você não tenha uma experiência ruim. Tá ok? Isso aí são mais algumas dicas para aqueles que têm e pretendem fazer delivery, uma pequena pizzaria. Nós estamos também lançando um forno para 2 pizzas simultâneas, né? A um preço acessível. Semana que vem nós vamos fazer alguns testes com massas para demonstrar esse forno, que também é uma sugestão boa para aqueles que querem fazer um pequeno delivery, uma pequena pizzaria. Grande abraço, até mais.